Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista política aqui na TV Louren Repórter, um bate-papo político aqui que a gente faz. E hoje a gente recebe mais uma pré-candidata, mas antes de tudo acontecer, eu quero ler a biografia para poder começar as nossas perguntas, enfim, vamos lá. Larissa Duarte, 25 anos, nasceu em São Paulo, mas com 2 anos de idade veio morar no Ceará. Nordestina do coração, filha de comerciantes Inácio e Conceição, nascidos e criados no interior do Ceará, Mucambo. Larissa é nutricionista, formada pela Universidade de Fortaleza, ano de 2022, e pós-graduação em nutrição esportiva, emagrecimento e estética, formada pelo IVESP. É noiva de Jefferson, apaixonada por animais e praticar esportes. Possui família que trabalha e é engajada em fazer a diferença na política na cidade de Mucambo e decidiu ser pré-candidata a vereadora de Fortaleza. Tudo bem, Larissa? Tudo bom, Caio. Um prazer estar aqui, viu? Já feliz desde já com o seu empreendimento. Muito bacana ver você tão jovem, mas já tão engajada aí no meio profissional. Então, parabéns. E obrigada pelo convite. Claro, a gente que agradece por ter aceitado o convite. Vamos começar a jogar a primeira pergunta de cara. Quais são as suas principais motivações que levam você a ser uma pré-candidata vereadora aqui em Fortaleza? Então, Caio, como você até leu, né, a minha família trabalha no meio da política, no interior, em Mucambo. Então, desde 2016, eu já vejo o trabalho que eles vêm fazendo pela cidade de Mucambo, que quem conhece sabe assim, que é um interior maravilhoso em relação à cidade mesmo que ele transformou. Então, desde 2016, eu já venho acompanhando todo esse trabalho. E, recentemente, eu fui vítima de um tipo de violência, né, contra a mulher, principalmente em mulheres, que foi uma importunação sexual. E com isso eu recebi muitos comentários de próprias mulheres que já passaram por situações parecidas e que de fato não existe ali uma política pública que vise realmente acabar com esse problema, que é um dos que eu vejo que é um dos maiores problemas na questão de segurança mesmo. Então, com tudo isso, eu resolvi, por já ter essa paixão pela política, por minha família já estar trabalhando, eu resolvi ser pré-candidata aqui a vereadora de Fortaleza e principalmente lutar pela causa do combate à violência contra a mulher. Quais são as suas principais ideias para contribuir com o desenvolvimento e bem-estar da comunidade local? Olha, eu vejo que tem muitas áreas, né, aqui em Fortaleza que precisam ser melhoradas. Uma delas que puxando também a questão que me fez entrar, que me fez crescer, eu vejo o grande problema da segurança pública. A gente está vendo aí ultimamente o caos que está acontecendo, né, essas brigas entre facções, essas mortes que estão tendo, que às vezes pessoas que não têm nada a ver, eu vi um homem que estava na pizzaria acabou sendo atingido, foi morto por estar ali comendo uma pizza. Então eu vejo assim que um dos maiores problemas hoje em dia é a questão de segurança, não tem uma pessoa sequer que saia de casa e que não tenha medo de ser assaltado, de que aconteça algo pior. E a segurança ela é voltada muito ao interesse que me fez principalmente a querer entrar, que é a segurança das mulheres. Então, como a gente pode cobrar por segurança das mulheres se a segurança básica a população tem, né? Então, hoje eu vejo que um dos principais fatores que a gente precisa melhorar é essa questão da segurança. A gente precisa capacitar a guarda municipal, né, para estar ali mais no meio realmente da população. Mas não somente a isso, né? A gente precisa, hoje em dia, a gente vê a quantidade de crianças e adolescentes que são autistas e que o que realmente tem sido feito para dar essas terapias para as famílias. Eu tenho uma cunhada que o filho dela
né? O meu sobrinho, ele é autista, então eu consigo ver de perto o quanto a família ela deve poder ali ajudar. Então, hoje, assim, graças a Deus, ela tem uma condição de poder fazer um atendimento particular, mas e quantas famílias não têm essa condição? E hoje eu não vejo realmente que a prefeitura, elas estão ali dando um suporte adequado para essas famílias. Questão de unidades básicas de saúde, a falta de medicamentos, a falta de profissionais ali que atendam a demanda ali da população daquele bairro, a falta de profissionais mesmos, né, que estejam ali presentes. Então a gente precisa sim melhorar em quase todos os setores, questão de infraestrutura, que a cada esquina a gente tem um buraco na cidade, né, mesmo em ano de eleição. Então a gente vê o descaso realmente com a população. Então a gente precisa assim mudar e melhorar muita coisa e estou assim disposta a trabalhar, se Deus quiser, por isso. Como a senhora pretende representar e atender às demandas de diferentes setores da sociedade, principalmente o que a senhora defende, que é defender as mulheres, né? Então, eu, se Deus quiser, como vereadora, né, as minhas portas estarão abertas, tanto física quanto também por meio online. Hoje em dia, antes de eu recebi muitas mensagens e eu espero estar recebendo, porque é através da população mesmo, do povo, que a gente vai saber quais são as principais dificuldades. Então, é através do povo, né, que eu vou estar trabalhando, que eu vou estar procurando entender quais são as dificuldades mesmo para poder trabalhar e poder ajudar. Então, é através dessas mulheres, o que elas passam, dos idosos, das crianças, dos jovens, que eu vou poder atender a demanda da população. Você, como mulher e pré-candidata a vereadora, como a senhora pretende e quer incentivar outras mulheres a entrar nesse ramo da política? Então, Caio, hoje, infelizmente, a quantidade de mulheres que estão nas cadeiras, né, em cargos políticos, é muito baixo. Questão de vereadoras, de deputadas, senadoras, enfim, é um número ainda muito baixo. Então, a gente precisa estar no meio, né, para principalmente lutar por políticas públicas que sejam voltadas para mulheres. Eu costumo dizer como a gente vai defender a nossa causa, né, da mulher, se a gente não está lá para poder defender, porque tem dor que só a gente sabe que nós passamos, né? Então precisamos estar lá para realmente representar e cobrar. E hoje, assim, no partido que eu estou no União Brasil, e a gente tem uma cota mínima, né? Todo partido tem uma cota mínima de mulheres de estarem na política. E a cota, se eu não me engano, exatamente é 30%, que daria para ser 14 pré-candidatas. E lá no União Brasil tem 20 pré-candidatas. Então, assim, já ultrapassou a cota. Eu vejo que são mulheres realmente que estão ali engajadas na política, que querem realmente fazer a diferença. Então é muito bacana ver essa questão da mulher realmente entrando na política, né? Porque a gente é capaz de estar falando questão de infraestrutura, de economia, segurança. Então, a cada vez mais as mulheres elas devem estar engajadas aí no meio político. A senhora, como nutricionista, hoje a gente vê pelas ruas de Fortaleza, principalmente no centro de Fortaleza, pessoas desabrigadas que passam fome e às vezes não têm o que comer. Como a senhora poderia resolver isso? A senhora nutricionista, como a senhora pretenderia ajudar nesse meio? Então, eu como nutricionista, todo profissional, né, ele vê o quanto a alimentação é importante no meio. Hoje eu vejo que o profissional nutricionista ele não é, de certa forma, valorizado como deveria ser. Eu digo isso porque a nutrição ela está em todos os âmbitos da vida, né? Desde assim, quando você está na barriga ali da sua mãe até o final da sua vida, a nutrição está presente. E nós temos muitas pessoas realmente que passam fome, né? Então, o que de fato a prefeitura está oferecendo para essas pessoas, uma questão de uma alimentação adequada,
Eu vejo a questão da merenda escolar, né, nas escolas, nas creches. Realmente as crianças estão tendo ali uma alimentação saudável, porque nem todo mundo sabe, mas é fundamental a gente ter uma alimentação adequada, principalmente nos primeiros anos de vida, porque isso vai evitar você ter problemas de alergia, problemas de intolerância, problemas até de saúde, como diabetes, hipertensão, e até mesmo para a disposição, a energia da criança, ela precisa ali ter uma alimentação adequada. Então, eu pretendo e quero fiscalizar escolas, creches, para que sejam de fato oferecida uma nutrição adequada. Além disso, nas unidades básicas de saúde, será que o profissional nutricionista ele está ali conseguindo atender toda a demanda ali do bairro? Porque às vezes é um profissional para um bairro inteiro. Então, assim, não consegue, o profissional nutricionista ele não consegue atender a demanda que tem, ele não consegue fazer um atendimento ali individualizado para aquela pessoa. Então, com tudo isso, com toda a questão de palestras, a prefeitura ela deve fazer palestras, rodas de conversas que mostrem para a população o quanto é importante ter uma alimentação adequada. Porque através disso vai evitar até muitas doenças como diabetes, hipertensão, colesterol alto. E isso pode reduzir a quantidade ali de pessoas que buscam por um atendimento mesmo médico. Então é através da alimentação que a gente pode ainda mudar muita coisa, viu? Você falou das escolas. Aqui em Fortaleza a gente já registrou vários casos, inclusive, de escolas que estavam... Não era nem que a comida não era saudável, é que nem teria comida para essas crianças. E em alguns lugares mesmo, que até tinha comida, a gente já registrou que tinha algumas larvas, já registramos algumas vezes também, que produtos vencidos. Isso não pode. Não pode. Infelizmente tem muitas crianças que às vezes só conseguem o que comer nas escolas, né? Às vezes não consegue ali ter uma alimentação em casa. Então tem que ter uma alimentação adequada nas escolas. Muitas vezes as crianças elas não tomam café, às vezes elas nem jantam, porque elas não têm o que comer em casa. Então a alimentação que ela vai ter é nas escolas. Então é inadmissível não ter uma alimentação ali nas escolas. E deve ter toda um grau de responsabilidade, né, dessa questão das larvas, porque, na verdade, todo profissional, nutricionista, ele vai fiscalizar, né, toda a alimentação. Ele vai fiscalizar a questão de vencimento, se tem produtos vencidos, não podem ser oferecidos. Eles devem indicar ali as pessoas que estão manipulando aquele alimento de como poder lavar, porque existem formas para poder lavar esses alimentos. Então, tudo isso, o profissional nutricionista, ele vai orientar toda a equipe para fazer da melhor maneira possível. E eu quero realmente fiscalizar, ver se as escolas, se as creches estão oferecendo alimentos para as crianças, porque eu acho um absurdo realmente faltar alimento. Sim, viu? Como a senhora planeja garantir, se vereadora, é claro, as vozes das mulheres sejam ouvidas, consideradas nas discussões e decisões lá no Legislativo Municipal? Olha, para a gente garantir a nossa voz, a gente precisa garantir primeiramente o nosso espaço, né? Então, a gente precisa que as mulheres elas estejam ali engajadas para fazer parte, para entrar na política. E eu digo isso não é para tirar o espaço dos homens, pelo contrário, é só para conquistar o nosso espaço, porque a política é um espaço para todos, para a mulher, para jovem, para homens, enfim, quem está envolvido, ele é capaz e pode sim fazer parte. Então, para a gente dar voz, a gente precisa estar e ocupar uma boa quantidade ali de cadeiras para, de fato, a gente ser ouvida e lutar por políticas públicas. E como a senhora disse, né? Hoje, poucas cadeiras estão sendo ocupadas por mulheres. De 43 vereadores atualmente, se eu não me engano, são apenas 9 são mulheres. A gente vê aí uma quantidade assim, absurda de diferença, né, de números. E como a senhora planeja colaborar com outros vereadores e instâncias do governo
para atender a necessidade da população, porque hoje a gente vê alguns políticos, vereadores que dizem: eu não vou conversar com aquele vereador porque ele é oposição e ele não pode trabalhar comigo essa questão. Eu não posso conversar com esse prefeito porque ele é da oposição, exemplo, né? Porque ele é da oposição, então eu não vou conversar com ele. Ele é da oposição. Caio, eu acredito que é um absurdo, né? Existe essa questão de pessoas ali que estejam para representar o povo pensar dessa forma. As pessoas que estão ali, como eu falei, elas estão ali para representar o povo. Então, elas têm que pensar em benefício ao povo, em prol do povo. Então, independente se seja um vereador de um lado, o prefeito de outro, todos que estão ali é para representar o município. Então, elas devem conversar entre si de forma madura e pensar meios que é para ajudar mesmo a população. Então, eu acho um absurdo as pessoas pensarem dessa forma e não querer conversar, porque no fim, ninguém é para ser inimigo, né? Claro, e principalmente se for para trabalhar para o povo, não pode ser inimigo de jeito nenhum. Como fazer para promover o desenvolvimento econômico local, gerar emprego e extrair investimentos para a Fortaleza? Olha, principalmente a bandeira que eu estou levantando, infelizmente, existe muitos casos de violência doméstica com mulheres, né? E a gente vê o quanto essas mulheres, elas não têm ali uma autonomia, elas dependem mesmo daquele gerador de renda para casa. E muitas vezes elas vivem ali uma condição de abusos, de violências, por não ter outra renda. Então, é de extrema importância que o município, que a Prefeitura de Fortaleza, eles forneçam cursos profissionalizantes, né, de capacitação, não só para as mulheres, mas para jovens, para adultos, para que realmente essas pessoas elas consigam ter uma autonomia de gerar empregos, de fazer ali uma renda, às vezes um curso profissionalizante de unha, de cabelo, que consegue ali fazer na sua própria casa. A gente também, Fortaleza e todo o Ceará, a gente é uma cidade muito turística, então tem muitos meios também, questão de cursos de inglês, de espanhol, que a gente recebe muitos turistas. Então a gente precisa estar capacitado até para gerar mais empregos, oportunidades. A gente precisa capacitar os jovens, né? Estágios, através de capacitação mesmo. Às vezes muitos empregados, eles querem contratar, mas pelos jovens eles não têm ali uma capacitação, então o empregador ele fica ali com insegurança. Então é necessário também capacitar esses jovens para realmente estarem mais disponíveis, poder saber melhor entrar no mercado de trabalho. E assim a gente consegue gerar mais fundos, mais investimento até para o próprio município. Qual é a sua visão para o futuro de Fortaleza? Minha visão para o futuro de Fortaleza é que seja mais respeitosa, com mais segurança, com mais saúde. E para isso acontecer, a gente precisa mudar as pessoas que atualmente estão no poder para novas pessoas, né? A gente vê aí há 20 anos que temos a mesma família que está tomando conta e a gente vê o descaso com a população. Então a gente precisa de oportunidade para novos prefeitos, novos vereadores que queiram ali entrar e realmente fazer a diferença. E eu quero poder sim entrar, poder cobrar, poder lutar por políticas públicas para realmente fazer a diferença. E a gente precisa também de novos prefeitos, né? Hoje eu estou ao lado do capitão Wagner e eu vejo uma pessoa ali que realmente está preparada para poder fazer e acontecer que Fortaleza mude. Agora vamos para as nossas perguntas do público. Você que nos acompanha sabe que sempre a gente coloca uma caixa de perguntas no nosso Instagram e você também pode perguntar, então vamos lá. Você sabe as dificuldades que irá encontrar na Câmara Municipal? Olha, sei. Inclusive, uma delas foi a que você falou, né? Que tem essa questão muito de, às vezes, outros vereadores, outras pessoas acharem que tem rivalidade. Mas eu costumo dizer que Deus ele não dá uma carga em que você não consiga suportar. E tudo aconteceu como aconteceu, né?
E eu acredito que tudo há um propósito. Então, assim, se até hoje eu tô conseguindo, tô tendo coragem, eu acredito que lá também não vai ser diferente. E vou passar por todos os obstáculos, se Deus quiser. Por que a União Brasil para ser pré-candidata a vereadora em Fortaleza? Então, União Brasil, com tudo que aconteceu, né, com o caso que aconteceu comigo, que veio muito à tona, essa importunação sexual dentro do elevador, naturalmente eu recebi muitas mensagens de apoio, muitas mensagens de mulheres que me mandaram, né, comentando que já passaram por situações parecidas, mas que não tiveram coragem. E naturalmente eu fui abraçando a causa, fui dando palestras, fui lutando realmente para que algo seja feito. Então, a União Brasil, ele entrou em contato comigo e me convidou para fazer parte do time, e eu pensei, por que não poder representar, né, principalmente essas mulheres aqui na Câmara Municipal. Então, eu recebi a União Brasil, que é um partido que eu acredito, como eu falei, eu acredito muito nas boas intenções do capitão Wagner. Então, é uma pessoa que eu quis estar ali do lado para poder representar Fortaleza. Então, eu escolhi a União Brasil. Como você vê a possibilidade da política para jovens e mulheres? Então, eu sou os dois, né? Eu sou jovem e sou mulher. Então, através realmente de estarem realmente dispostas a poder entrar nesse meio. A gente tem ainda uma política muito velha, né? Pessoas ali que estão há anos no poder, então precisamos também de jovens que tenham pensamentos inovadores, que a gente sabe que hoje tudo em dia está mais inovados, né? Então precisamos também apoiar ali jovens para estar ali no meio da política. Precisamos de mulheres também para poder fazer políticas públicas ali em benefícios, pensando em nós, né? Então, eu digo que eu sou os dois, mulher e jovem, e hoje estou disposta a realmente entrar e lutar pela política aqui. Qual foi a sua motivação para fazer a campanha que tanto repercutiu de Diga Não à Importunação Sexual? Assim, o que me levou a fazer essa campanha foi porque eu vejo o quanto isso acontece diariamente com várias mulheres. Inclusive, antes disso acontecer, já aconteceu comigo em outras situações. Durante a faculdade, eu pegava 4 ônibus por dia, eu morava muito distante da faculdade. E eu pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. E quase diariamente eu passava por situações. Então, hoje eu vejo que eu tenho uma certeza, porque eu já passei várias vezes por isso, e vejo que é um grande problema realmente de segurança, de saúde pública aqui de Fortaleza. E, infelizmente, ainda é pouco falado. Quando aconteceu, muita gente não sabia nem o que era importunação sexual. Então, esse foi um meio que eu achei de ir às ruas, de mostrar às pessoas que não toleramos mais esse tipo de comportamento, que as mulheres elas não aceitam mais, de forma para incentivar também as mulheres a denunciar, não ter medo. Então, foi um meio que eu achei através realmente de educar, né, as pessoas que não se deve mais fazer isso, e as mulheres a não ter mais medo e não se calar. Foi essa a nossa entrevista, muito obrigado. Mas antes de encerrar, uma pergunta que nunca está no roteiro, mas quem acompanha sabe qual é. Uma palavra que defina Larissa Duarte. Olha, eu acho que atualmente coragem. Por que coragem? Porque não é fácil, né, estar aqui, mas eu tenho coragem realmente para lutar, para passar por todos os obstáculos e poder, né, ser uma representante, principalmente das mulheres. Então, hoje, atualmente, eu vejo como coragem mesmo. Então, agora sim foi essa entrevista. Muito obrigada, Larissa, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Caio. Não percam, pessoal. Assistam, dê uma curtida, comenta. Foi muito bacana estar aqui. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente.